Nós vamos agora para a primeira de João, lá no Velho Testamento. Isso. E nós estamos no versículo, eu já fiz até o 3. Só vou dar uma rapidinho aqui para não perder o tempo, mas também não deixar de explicar para você. Quem está assistindo todo dia o programa está aprendendo, está num curso. O que era desde o princípio? O que era Deus? Ele sempre existiu, ele é eterno. Aí ele resolveu criar o mundo que nós estamos conhecendo. Criou o mundo espiritual, as autoridades do mundo espiritual. Houve a revolta do Lucifer, que era o portador de luz, tornou-se Satanás. Um terço dos anjos seguiram a ele, tornaram os demônios que ficam nos perturbando, mas que já foram vencidos por Jesus. E então, o que era desde o princípio e o que vimos com nossos olhos, os olhos dele contemplaram o Filho de Deus. Os nossos olhos também têm que contemplar, não os físicos. Isso não é para hoje. Nós temos que contemplar dentro da palavra do Senhor. O que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou na palavra da vida. Eles cumprimentaram, receberam a oração de Jesus, estiveram lado a lado com ele. Hoje nós não temos essa graça de estar lado a lado com Jesus físico, porque ele foi para o céu. Mas Paulo escreveu que ainda que nós conhecêssemos ele segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. E como é que nós conhecemos? Como a autoridade eterna de Deus. Ele era a palavra, Deus falava e ele fazia. No versículo 2 diz assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. A vida, ela não ficou oculta. Quando Adão pecou, a morte entrou nesse mundo. Quando Jesus veio, ele trouxe a vida. E a vida foi manifestada nele e através dele. Hoje, a gente, quando ela é manifestada, nós aceitamos Jesus e nascemos de novo. Então, ela se manifesta em nós também. E porque nascemos de novo, nós podemos levar outras pessoas também à salvação. Mas sempre dentro da palavra. Quem sai para qualquer doutrina de qualquer igreja, de qualquer religião, se perde. Não estou falando mal de igreja alguma, estou falando que se perde. Você tem que estar na palavra, é só sobre ela. Você vai ver daqui a pouquinho. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, essa mensagem é que Paulo estava anunciando e que nós devemos anunciar. O mundo está morto em pecados e delitos. Nossos parentes, nossos filhos que não se converteram ainda. E o perigo é que eles não irão de jeito nenhum para o céu se não entenderem a palavra de Deus e não converterem. E muitas vezes não entendem porque às vezes pedem uma explicação, nós também não entendemos. Mas nós temos que ler a Bíblia, pedir a Deus a direção, Deus vai ensinando, estar no culto, aprender e depois então levar essa palavra para Deus salvá-los. No dia que Jesus vier buscar a igreja, você vai ver que Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E se o seu filho não se tornar filho dele, neto dele ele não será. Ele será filho de que aceitar Jesus. E aí ele vai ter o poder para se tornar filho de Deus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. A comunhão eles tinham com o Pai e estava falando para aqueles que podiam ter a mesma comunhão, a mesma coisa. Eu não quero aqui, a gente aqui de cima, vamos dizer assim, o ministério como os importantes e você como qualquer pessoa. Não, queremos você espiritual também. Crescendo junto conosco, aprendendo, ensinando pessoas, evangelizando, porque coitado dos que não nascerem de novo. Jesus foi muito claro em João 3, versículo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no 5, quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não vai entrar, vai ficar fora. E é a perdição.
O homem não tem que fazer nada para ir para o inferno. Ele diz assim, mas eu não roubo, não mato, não faz nada. Mas se ele roubasse e matasse, ele estava tão perdido quanto esse que não fez nada. Só que esse não aceitou Jesus, nem o outro. Ambos precisam aceitar. Na hora que você entende o Evangelho, não é aceita, já aceitei, não. Você tem que entender. Eu realmente é Jesus. Eu quero Jesus. Por isso eu não faço apelo aqui toda vez, não. Porque fica um negócio assim, a pessoa cansa, até levanta a mão para poder aceitar Jesus 1000 vezes. Mas quando chega o dia, eu faço e quero levar todo mundo a Cristo. E isso vai mudar completamente. Quando eu comecei a trabalhar desse jeito, eu estava no Rio de Janeiro. E isso foi em 75, 76. Aí nós alugamos um cinema e hiperlotado, maior do que esse aqui, aquela multidão, tinha gente nos corredores, fica até difícil para você andar. E muita manifestação do poder de Deus. E uns familiares disseram, você não vai fazer o apelo? Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo. Levei 2, 3 meses para fazer o apelo. Por que você fez isso? Eu sou do interior, você talvez conhece o interior, você não conhece. Você vê o rio, o que ele faz? Ele faz isso. Se você mora ali pertinho, você quer pegar peixe, você vai lá com a minhoca lá e tal, pega um e outro. Mas quer pegar mesmo? Todo dia que acaba a refeição, você vai lá e joga no mesmo local a comida. Eles contam um para o outro e vai enchendo. Aí tem dia que você vai pegar até com a mão. Então eu estou trazendo as pessoas para entender o Evangelho. Um dia eu vou jogar rede, joguei. E aceitaram Jesus, aquela maioria. Todo mundo ali levantou a mão e fez a oração. Falei, mas quem aceitou Jesus mesmo? Dá um passo à frente agora para fazer essa oração. Nem todo mundo já fez, vai escutando. Aí eu falei assim, mas quem realmente aceitou Jesus? Sábado que vem eu vou batizar no endereço tal, eu e outro pastor. Irmãos, eu nunca mais faço isso. Nós batizamos 676 pessoas. E a gente era jovem, né? Mas mesmo sendo jovem, que a gente manda a pessoa segurar aqui para não beber água. Na hora que eu falar, você aperta e eu vou segurar aqui você e vou fazer assim, você vai... 10 segundos, então não fica nervoso não, que quando vê água a pessoa fica nervosa e bebe água. Aí fomos batizando. Eu e ele, no final não está aguentando mais nem ele fazendo isso aqui. Faz isso todo dia, faz. Uma vez você faz. Quando eu saí assim. Falei, nunca mais eu faço isso, vou arranjar uns 10 para batizar com a gente. E batizamos aquele pessoal. A igreja então pegou fogo, pessoal. Começou com 676 batizados. Agora, se todo dia eu não teria sucesso. Às vezes a pessoa não sabe o que Deus falou para você fazer, né? Aí, mas vamos voltar aqui que eu não posso perder, que eu quero chegar no versículo novo aqui. O que vimos e ouvimos e vos anunciamos para que também tenhais comunhão com... É essa comunhão que eu estou aqui trazendo para você todo dia aqui. Que eu estou aqui sábado e domingo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É essa que você precisa. Não é entre os irmãos. Eu gosto lá porque eu abraço o meu irmão, o meu colega lá. Esquece essa parte social. Claro que nós somos também sociáveis. Bom dia, tudo bem e tal, damos um sorriso. Mas a nossa comunhão é com o Pai e com o Senhor Jesus. É eles que resolvem tudo. Não adianta você ficar fazendo uma coisa bonita. Vamos agora preparar um coral grande. Devemos preparar. Quando fizermos o tempo, nós temos um projeto para isso e tal. E vamos ensinar o pessoal a tocar instrumento e tal, cantar, ver os que têm dom, porque se não tiver dom não adianta. Quer dizer, não vão sair fora vão atravessar lá, não vão ficar na melodia, tudo isso. Então nós temos que trazer a pessoa para esse caso. Aí ele diz, por que ele falou tudo isso que eu resumi aqui hoje? É assim, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a sua realização se cumpra. Sem isso você não vai cumprir, irmão. Se você não crescer no entendimento, você nunca vai experimentar o que Deus tem para você. Você vai ser um frustrado, vai capaz até de dizer, não creio mais em Jesus não, Ele não mudou a minha vida, mas você não permitiu que Ele mudasse. Isso que nós estamos vendo é para mudar você e vai mudar.
estas coisas vos escrevemos, vos pregamos, vos ensinamos, para que o vosso gozo se cumpra, porque é uma alegria ser de Jesus, é uma tranquilidade, é uma paz que Deus quer dar para você e fará isso em nome de Cristo. Amém.